Internautas, saudações, bem-vindo a mais um bloco do seu e nosso diário informativo. Um boletim que passa aqui em todas as quartas-feiras, à mesma hora. Hoje não falhamos da regra. Convidamos o Sr. Isaac Bonomara, diretor de Indústria, Comércio e Serviços, no Conselho Municipal de Nacala. Com ele, vamos arrolar o assunto, portanto, que inclui estas áreas que aqui preferimos. Desde já, saudamos e damos boas-vindas para que também possa saudar o nosso internauta que está neste momento em nossa audiência. Muito obrigado pela presença nos estúdios da Baluarte TV. Cumprimento os nossos caríssimos internautas. Obrigado, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, saudar aos estimados internautas, dizer que meu nome é Isaac Luiz Bonomara e sou diretor do Departamento da Indústria, Comércio e Serviços no Conselho Municipal da cidade de Nacala. Obrigado. Pois então, indo pela a primeira questão que temos a fazer, até que ponto as indústrias no distrito de Nacala contribuem para o desenvolvimento do município? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria começar a responder essa questão fazendo uma ligeira contextualização em torno daquilo que são os nossos desafios como variação. O Departamento de Indústria, Comércio e Serviços faz parte da variação do pelouro da Indústria, Comércio, Turismo, Mercados e Feiras, onde no rol das atribuições desta variação compete a questão da tributação de taxas e impostos municipais, a fiscalização de estabelecimentos comerciais, industriais de diversas dimensões, à luz daquilo que é a Lei das Finanças Autárquicas, no caso é a Lei 1/2008, de 16 de janeiro, bem como também o licenciamento de atividades industriais, comerciais, hoteleiras e de serviços. E indo concretamente para responder à questão que colocou, o desafio que nós temos como variação, como município, no concernente à questão das indústrias, é tributarmos a totalidade de impostos e taxas que estão obrigadas a todas as indústrias que fazem parte deste município da cidade de Nacala. Certo. Olhando que o desafio que temos como variação é garantir que nós tenhamos a nossa autonomia financeira, tenhamos a sustentabilidade financeira para permitir com que tenhamos aquilo que é a pujança para realizar os projetos que são planificados pela edilidade. E, bom, olhando com base a esta tributação, o Conselho Municipal consegue alcançar o seu objetivo primordial? Neste momento, como comecei a referir na minha introdução, nós temos um código de postura que foi aprovado em junho do ano de 2025, na qual este código de postura ele foi elaborado tendo em conta o contexto atual da cidade de Nacala. Se todos percebemos, Nacala é concebida como zona econômica especial e em prol disso tem um parque industrial bastante enorme, um parque industrial comercial bastante enorme, que impõe desafios ao Conselho Municipal para aprimorar sua capacidade de tributação de todas essas indústrias, quer na zona portuária, quer na zona industrial, quer na zona comercial. Okay. E a par desses desafios, na qual a edilidade pretende garantir efetivamente que tenhamos autonomia financeira sustentável, que permita com que possamos implementar na plenitude as nossas atividades e reduzir a dependência financeira face aos recursos financeiros concedidos pelo Orçamento Geral do Estado. Nós elaboramos o presente Código de Postura, que foi aprovado em junho de 2025, como eu referi. O mesmo depois passou para a ratificação dos ministros superintendentes da área de Finanças e Administração Pública, no caso, Ministério das Finanças e Administração Estatal. E este código começamos a implementar no presente ano de 2026. Iniciamos a sua implementação em fevereiro, porque precisávamos primeiro de fazer a divulgação deste código para os sujeitos passivos, né? No caso para os contribuintes, para tomarem conhecimento da alteração e da introdução de novas taxas a nível da autarquia da cidade de Nacala Porto. Quais são essas novas taxas? São várias, mas posso citar algumas. Temos, por exemplo, o piso de solo,
temos a alteração da base de cálculo da taxa por atividades econômicas. A forma como nós calculamos a taxa por atividades econômicas no atual Código de Postura é bastante diferente com a fórmula que usávamos no anterior Código de Postura. E também temos incremento de várias taxas que constam também no próprio Código de Postura Municipal. O que quer dizer com isso? Fora do piso de solo, que é nova taxa, temos as taxas de carga e de descarregamento e temos as taxas ligadas a transporte de embarcações de pequenas escalas de cargas de passageiros nas zonas onde temos as costas, etc. E várias outras taxas que constam do próprio Código de Postura, na qual esse documento já foi amplamente divulgado, porque é um documento de consumo público e porque todos devem ter conhecimento sobre quais são as novas taxas, a quem incide essas taxas e qual é a base de cálculo, mesmo o próprio imposto predial autárquico, que é um dos principais impostos dos municípios, também sofreu alguma alteração na forma de cálculo. Falo especificamente dos coeficientes para IPRAs residenciais e IPRAs comerciais, bem como para o valor do preço médio de construção também houve uma alteração no próprio imposto. Fundamentalmente, o IPRA e o TAI são os dois grandes impostos e taxas que tiveram alterações significativas que acreditamos, se formos a tributar na forma como nós planificamos, poderemos ter grandes resultados no que concerne à geração de receitas próprias a nível do município de Nacala. Bom, com estas receitas entrando no município de Nacala, era suposto que as estradas fossem asfaltadas. Sim, é preciso compreendermos que os municípios são entidades públicas que elas têm como principal missão a provisão de serviços públicos. E na face dessa missão que eles têm, elas só podem responder essas demandas quando tiverem capacidade financeira suficiente. E a lei das finanças públicas descentralizou um conjunto de impostos. Falamos aqui dos impostos nacionais, que são o IPRA, o IAV, o IPA e inclusive o TAI. São impostos de âmbito nacional, mas que eles são ajustados de acordo com a realidade de cada contexto. O município da cidade de Nacala, em 2021, passou de nível de cidade C para o nível de cidade B. E isso, do ponto de vista financeiro, tem impactos, o que permite com que o município se possa ajustar para adequar a sua capacidade financeira em prol do novo contexto, a nova classe que o município se encontra e olhando para a realidade atual do próprio município. E nesse momento, quando elaboramos o Código de Postura, foi mesmo na perspectiva de ajustarmos aquilo que é a nossa capacidade de arrecadação de receitas econômico que se verifica a nível do município da cidade de Nacala. E o grande impacto que nós verificamos neste momento é efetivamente termos grandes coletas de impostos ligados à taxa por atividades econômicas e o IPRA, que é o imposto predial autárquico. Consideramos que, conseguindo avançar com os níveis de projeção que temos, olhando para a base tributável a nível da cidade de Nacala, podemos ter um orçamento bastante autônomo, onde é possível resolver parte dos problemas da cidade com recursos próprios, sem depender de forma excessiva das transferências fiscais concedidas através do Orçamento Geral do Estado. Esse é o desafio, não só do município da cidade de Nacala, mas dos municípios a nível nacional, que sejam sustentáveis. Mas a sustentabilidade, ela só pode ocorrer quando nós encontramos formas de, através de recursos locais, resolver problemas locais sem estarmos extremamente dependentes dos recursos concedidos através do Orçamento Geral do Estado. É verdade que são necessários, mas o principal desafio é que nós sejamos capazes de resolver os nossos problemas locais com a nossa capacidade de produção de recursos próprios. E se olharmos para a cidade de Nacala, esse parque industrial que nós temos, parque comercial, é possível nós realizarmos grandes atividades com recursos próprios. É por essa razão que o Código de Postura nos dá essa liberdade de nós definirmos várias etapas, várias fases de arrecadação de receitas. Bom, o município de Nacala vem ciclicamente sofrendo de erosão, sabe-se bem, através das águas das chuvas e com arrasto, portanto, da areia. Algumas praias do nosso município têm sofrido, portanto, com assoreamento.
impactando no turismo. E que ações o município tem em manga de modo a colmatar esta situação? Sim, há trabalhos conjuntos que estão sendo feitos com intervenção das atividades econômicas, finanças e infraestruturas, no sentido de fazermos um mapeamento das zonas turísticas que trazem maior atratividade em termos de visibilidade. E as atividades que nos comprometemos a realizar é, primeiro, fazer a manutenção regular destas praias, que começa primeiro pelas vias de acesso. Nós sabemos que a cidade de Nacala temos muitas praias que distam-se um bocadinho distante da zona urbana, mas o problema maior que existe é acesso para essas praias. Então, há um projeto que estamos a levar em manga, que consiste na manutenção e aprimoramento das vias de acesso para permitir com que haja maior fluxo de turistas nessas áreas e criarmos alguns festivais, algumas iniciativas que vão atrair maior volume possível de turistas, quer domésticos, quer locais, quer nacionais, para visitar todos esses potenciais turísticos que a cidade de Nacala apresenta. Bom, caríssimo internauta, estamos no debate de hoje do Diário Informativo, mas para já saímos para um breve intervalo, voltamos dentro de minutos, mas não se esqueça, antes de tudo, inscreva-se no nosso canal, deixe aquele like, que sempre a malta agradece. O Conselho Municipal oferece bolsas para o curso de carta de condução a 100 jovens. Rumo ao desenvolvimento social e inclusivo, Farouk Momad Nuro, com apoio de parceiros, pretende financiar os estudos laborais e presenciais para candidatos que reúnem as condições de pessoas com baixa renda familiar. Trata-se de uma iniciativa presidencial com foco no jovem como uma alternativa para impulsionar o mercado de emprego para aquela camada social, tal como avança o vereador da Juventude, Cultura e Desporto, Faisal Mutarige. Voltamos depois do curto e merecido intervalo, que foi mesmo para respeitar os nossos compromissos comerciais. Estamos neste debate a falar, portanto, das áreas que englobam a indústria, comércio e serviços, e estamos dentro dos estúdios com o diretor desta repartição. Falamos de Sr. Isaac Bonumara. E pronto, nesta segunda parte da nossa entrevista, queríamos mesmo, do nosso debate, assim que queríamos mesmo perceber a respeito dos mercados. No início das obras de reabilitação e ampliação da estrada que liga a Zona Verde ao Clube Desportivo de Nacala, falava-se, portanto, do afastamento do mercado grossista do Juma, portanto, requalificação e afastamento do mercado Juma, e até então verifica-se que onde a estrada termina, iniciam as bancas dos comerciantes, de forma a salvaguardar a segurança dos munícipes que lá frequentam como comerciantes e como compradores. O que é que o município está a traçar? Bom, muito obrigado. Bom, primeiro gostava de partilhar essa informação, segundo a qual, a nível da cidade de Nacala, nós temos 20 mercados oficiais a funcionar. Okay. 20 mercados oficiais, e alguns mercados também têm aquilo que nós chamamos de arredores, que estão nas áreas circunvizinhas dos mercados. Okay. Relativamente à questão que foi colocada sobre o mercado da cidade de Joma, sim, no âmbito das obras que estão em curso de ampliação da estrada, de Eduardo Mondlane até a estátua, houve um trabalho de sensibilização que nós tivemos junto com os vendedores, porque é preciso compreendermos que o mercado na Mapa, o famoso mercado de Joma, é um mercado informal, onde a maior parte das pessoas que estão a vender naquele mercado, eles vêm com os produtos de outros pontos para fazerem aquela venda informal e depois acabam abandonando o recinto do mercado. Mas o ponto principal neste momento é que o mercado na Mapa é bastante extenso dentro do mercado. Mas o que sucede é que os vendedores, eles resistem em optar por venderem fora do recinto do mercado, porque, segundo eles, fora do mercado tem mais contacto com os compradores, em detrimento da zona dentro do mercado. Mas é um trabalho que estamos a fazer desde já,
que é melhorar os alpendres que se encontram dentro do mercado Juma, mercado na Mapa, para permitir com que possamos retirar aquelas pessoas das ribeirinhas do mercado para poderem vender dentro no recinto do mercado. Há uma obra que começou também, que é a construção do balneário dentro do mercado Juma. Queremos acreditar que mais um mês a obra possa concluir. Uma das questões também que se colocava a nível do mercado era a questão da higiene. Higiene, não existia lá um sanitário público condigno no mercado, mas felizmente uma das visitas que o excelentíssimo senhor Presidente fez ao mercado de Juma, fez essa promessa e de seguida as obras arrancaram, está num nível bastante acentuado. Queremos acreditar, na semana antepassada há um trabalho que fizemos junto dos vendedores, aqueles que se encontram nas bermas da estrada, que existe espaço, o mercado de Juma não tem problema de espaço. O espaço lá dentro do mercado existe bastante. O único problema é a resistência dos vendedores em se manterem nas bancas dentro do recinto do mercado. Segundo eles, dentro do recinto do mercado, eles não têm conseguido fazer as vendas que eles almejam. Por essa razão que eles acabam ficando mesmo na berma da estrada, pondo em risco a saúde dos próprios vendedores e a segurança na transitabilidade daquela via. Mas estamos em crer que com o ritmo das obras sensibilizamos os vendedores e estamos a organizar o espaço dentro do mercado para retirar todos aqueles vendedores para ficarem dentro do próprio mercado. Quantos comerciantes serão, portanto, abrangidos com este projeto? Bom, em termos daquilo que são, como eu referi, a nível do mercado de Juma e outros mercados, a maior parte dos vendedores são vendedores transitórios. Que vendem, depois saem. Mas também temos aqueles que são vendedores fixos, que estão em bancas e barracas fixas dentro do mercado. Então, nós temos o levantamento e dados estatísticos de todos esses vendedores e olhando para o número total daqueles que vendem naquelas atividades informais de venda e abandono do mercado, também temos o registro dos dados deste número e acreditamos que com a campanha que estamos a trabalhar agora com o Departamento de Gestão Ambiental, é possível nós colocarmos aquela gente toda dentro do mercado. Como eu referi, o mercado dentro é bastante extenso. O único problema é a resistência das pessoas em manterem-se dentro do mercado, porque alegavam que, primeiro, não existiam condições, digamos, um alpendre. Mas aquele mercado de Juma, se repararmos, aos redores tem um complexo residencial bastante amplo. E discutimos qual seria o modelo ideal para colocarmos ali um alpendre que pudesse, primeiro, de um lado, não permitir que as águas possam entrar nas residências que estão ao redor do mercado. Então, estamos aí a desenhar um projeto que possa permitir criarmos um modelo de alpendre dentro do mercado que possa albergar maior número de vendedores, porque com a expansão da estrada não haverá espaço para os vendedores estarem a vender na rua, porque esses vendedores não estão a vender nos dois sentidos que a estrada vai passar. Quanto irá custar ao município estas obras? Portanto, falou da... Bom, nesse momento não é possível avançar com orçamentos em termos numéricos, porque carece primeiro do projeto a sendo elaborado pelo setor de infraestruturas, depois do projeto que é quantificável. Mas a princípio há uma ideia que surgiu e os colegas do setor de infraestrutura estão a trabalhar na definição dos projetos e em função dos projetos depois vai se quantificar. Aí já podemos ter mais ou menos os custos que são necessários para esse processo. E olha que essa atividade não é só no mercado de Juma. Temos também a mesma situação que está ocorrendo no mercado da Cidade Alta. Se repararmos, quando entramos na Cidade de Alta, desde o pavê da zona da Retunda, onde nós chamamos de tanque aéreo, as duas bermas do passeio estão ocupadas por bancas. Mas se entrarmos agora no mercado da Cidade de Alta, havemos de reparar que o mercado lá dentro está vazio. Tanto o alpendre, onde foi concebido para a venda de frescos, no caso mariscos, tanto que o alpendre que foi concebido para a venda de diversas quinquilharias. Então, os vendedores optaram por abandonar o recinto do mercado e ocuparam os dois passeios, dos dois lados, na Cidade Alta. Então, vamos falar nesse momento, nem transitabilidade temos, há aquele congestionamento enorme, porque os vendedores acham que o local seguro para eles é vender na berma da estrada. E isso ocorre dos dois sentidos, tanto para quem sai da óptica, como para quem vem do lado do tanque aéreo, não há espaço. Então, essa situação também é recorrente para o mercado Juma, porque, como dissemos, é um mercado grossista, é um mercado meramente informal, onde a maior parte das pessoas estão ali a fazer a troca de
Produtos vendem, saem, e os fixos também são um número não muito significativo. Que estratégias o Conselho Municipal está a traçar de modo a manter os comerciantes dentro do mercado? Bom, a primeira estratégia, e que essa tem que ser, digamos, uma estratégia recorrente, é diálogo, sensibilização junto com os vendedores. Porque já em alguns momentos fez esta atividade, essa ação de sensibilização dos vendedores, optaram por entrar dentro do mercado para realizar as suas atividades, mas notamos que depois de uma semana, no máximo 2 semanas, eles já voltam para fora do recinto do mercado. E quando nós questionamos qual é a principal motivação que faz com que os vendedores optam por ficar nos passeios, indicam que dentro do mercado dificilmente eles têm aquele fluxo de negócio de sempre. Okay. Mas entendemos que isso é uma estratégia porque eles não querem ficar dentro do mercado. Os mercados, num primeiro momento, reclamava-se que era questão de não existência de condições, digamos, balneários públicos, a limpeza, mas o mercado da cidade alta, né, nós não temos problemas de limpeza, não temos problemas de balneários, estão a funcionar. O que está acontecendo neste momento é resistência, se calhar esse é o termo próprio, é resistência por parte dos vendedores em se fazerem dentro do mercado. Eu desafio agora aqui a televisão, amanhã irmos para o mercado da cidade alta, dar uma volta, entramos dentro do mercado, onde ver o mercado como está vazio. E vamos nos questionar, mas como é que essa gente não está aqui dentro do mercado? Então, há um trabalho que vamos levar a cabo entre o Departamento de Atividades Econômicas e a Polícia Municipal para sensibilizarmos aos vendedores no sentido de optarem por vender dentro do mercado, porque o espaço existe. E a outra estratégia que existe a nível do Conselho Municipal, que essa é uma ideia do excelentíssimo Sr. Presidente, é identificarmos um espaço para a questão do mercado de raiz. Okay. Um grande mercado, porque tanto o mercado da cidade alta, Juma, estão na zona muito urbana e, se nós repararmos, já estão a ficar cada vez mais. São mercados muito antigos, bastante antigos, e estão a ficar muito já saturados. O mesmo também acontece com o mercado da cidade baixa, o mesmo cenário que nós notamos no Juma, na Alta, é o mesmo também vamos notar na cidade baixa. Nesse momento eu lhe digo que 70% das bancas que estão no mercado da cidade baixa estão encerradas, não estão a funcionar. Okay. E o pouco que existe lá são aquelas vendas informais, comida, aquelas mamanas que vendem comida, ponto de consumo na hora. Então, atividades mais formais de banca já não estão a funcionar. Onde é que eles albergaram? Arredores da cidade baixa e muito mais na zona das ribeirinhas do passeio, porque... Sem querer voltar muito atrás, falávamos no princípio das indústrias já implantadas no distrito. Queríamos perceber qual é o papel das indústrias naquilo que é a sua responsabilidade social, onde estão montadas para... Bom, a questão da responsabilidade social empresarial é uma filosofia de gestão das empresas. Okay. E nós, como Conselho Municipal, uma entidade pública, não, digamos que nós agimos como um grupo de pressão, mas agimos como uma entidade que fazemos de forma reiterada lembrar o empresariado local que devem fazer parte do processo de governação e de gestão. O que isso significa? Nós temos grandes complexos industriais na cidade de Nacala e temos sim tido apoios do empresariado local, né? Mas o papel fundamental das indústrias na componente da responsabilidade social é o impacto ou as externalidades positivas que ele deve gerar no meio onde estão inseridas. Então, nós, como Conselho Municipal, o nosso papel é de incentivar e sensibilizar as indústrias, os gestores das indústrias, das empresas constantes aqui no município, no sentido de fazer perceber que é preciso contribuírem também para o desenvolvimento da cidade. O Presidente, muitas das vezes, quando está reunido com os empresários, faz essa referência de que é preciso nos apoiarem. Não podemos deixar essa responsabilidade só para o município, mas o município, por si só, faz até onde pode, mas nós notamos que ainda precisamos de fazer mais. Referi aqui logo no início que o principal desafio que o município de Nacala tem neste momento, no âmbito da introdução do novo Código de Postura, é
alcançar a autonomia orçamental, a autonomia financeira, que significa reduzir a excessiva dependência em relação aos recursos do Orçamento Geral do Estado e com recursos próprios conseguirmos implementar os nossos planos de gestão. Mas isso só é possível quando há essa participação, porque nós tributamos a quem? Aos empresários, aos agentes econômicos, formais ou informais. Então tem que haver essa abertura da parte dos agentes econômicos. Não é só dizer, bom, eu já paguei meus impostos e minha responsabilidade termina por aí. Não. Mas as indústrias estão inseridas num contexto, estão inseridas numa cidade, estão inseridas num local onde tem população que participa do dia a dia das empresas. Ainda precisamos de fazer algumas coisas para as comunidades. E fazendo, o município também acaba tendo uma vantagem em torno daquilo que os serviços são oferecidos pelas empresas. Digo e repito, sim, temos tido apoios, mas é preciso que haja mais apoio por conta de agentes econômicos locais para permitir com que possamos avançar em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Estamos a chegar no fim do nosso debate para esta quarta-feira. Alguma informação que gostaria de partilhar com o nosso... Gostava de partilhar. Primeiro, eu gostava, em primeiro lugar, de lembrar aos estimados ouvintes que estamos agora no final do mês de março. E a Lei das Finanças Autárquicas demanda que o 31 de março é o limite de pagamento voluntário dos tributos. Mas é verdade sim que nós este ano aqui começamos de forma diferente, como me referi. O ano fiscal inicia no dia 1 de janeiro, mas nós iniciamos relativamente tarde, porque tivemos já um investimento forte no mês de dezembro, janeiro, início de fevereiro, na sensibilização e divulgação do Código de Postura, porque é o nosso principal instrumento. Como eu me referi, algumas taxas alteraram, a introdução de novas taxas, aprimoramento de outras. Era preciso trazer essa informação aos contribuintes, porque não vamos chegar a dizer que hoje você pagava 5, agora paga 10, é um choque. Então, houve um exercício grande que fizemos de sensibilização e tanto que nós começamos com o nosso ano fiscal praticamente no mês de fevereiro. Então, como é que funciona a tributação? Eu recebo aviso de cobrança, depois pago e tenho que me dar tempo de me preparar. Por norma, os avisos devem ser distribuídos no mês de novembro, dezembro do ano anterior, para logo no início do ano fiscal, que é em janeiro, começar-se com o processo do pagamento dos tributos, que tem até 31 de março. Mas dado que nós iniciamos um bocadinho tarde, pronto, neste momento nós, a única coisa que estamos a fazer é investir muito no processo de faturação. Estamos a fazer as nossas faturações, a distribuição dos avisos. O município está a usar um sistema eletrônico bastante eficiente, que emite as notificações via telemóvel. Cada contribuinte recebe as notificações, mas também nós estamos a fazer as entregas de notificações em formato físico, também para não haver nenhuma dúvida. E em função disso, pedimos com que os munícipes possam se dirigir ao Conselho Municipal em caso de alguma dúvida sobre o processo da tributação. E nós estamos a emitir também licenças para atividades comerciais, hoteleiras, restauração. Então, todas aqueles agentes econômicos que estão a exercer essa atividade que ainda não licenciaram suas atividades, apelamos para se dirigir ao Conselho Municipal. Temos lá equipas de piquete, equipas fixas, equipas conjuntas foram criadas para garantir com que possamos acelerar bastante com este processo. E só para terminar, desencorajamos práticas desonestas de pagamento de tributos. Nós sabemos que às vezes nós gostamos de fugir nossas responsabilidades fiscais e optamos por caminhos que não são muito bons. Então desencorajamos essas práticas, quer por parte dos contribuintes, quer por parte dos agentes também da nossa entidade, no sentido de que a nossa tributação seja de forma transparente, de forma legal e que todos sintam que estamos a contribuir para o desenvolvimento da cidade de Nacala quando pagamos os nossos tributos. Então, era isso que eu queria deixar como apelo e muito obrigado. E o nosso muito obrigado por aceitar este convite a fazer-se presente nos estúdios da Baluarte TV. E terminamos por aqui, agradecendo a sim internauta que durante este tempo esteve em nossa audiência. O Diário Informativo para esta quarta-feira termina por aqui, com agradecimentos da Baluarte TV.